horas. C, 2 horas. Tempo. Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Temos a maior campanha de vacinação da história do Brasil. E agora, mais de 90% do público-alvo já tomaram a primeira dose. E para garantir a máxima proteção, é muito importante tomar a segunda dose. E se já estiver na sua vez, tome também a dose de reforço. Juntos vamos vencer essa pandemia. Brasil unido por uma pátria vacinada. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. TV Câmara de São José do Rio Preto, agora em canal aberto. Você faz parte dessa história. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias do Legislativo e também confere entrevistas com assuntos de interesse público. Nessa edição nós vamos falar sobre a destinação solidária e transplante de medula óssea durante as entrevistas ao vivo. As informações atualizadas sobre Covid no município, a 4ª dose e onde é obrigatório usar as máscaras, você vê aqui também. Você confere os eventos realizados aqui na Câmara Municipal. Nós começamos essa edição dando um destaque aos projetos que foram protocolados nos últimos dias no Legislativo em Pauta. Olá, vamos conferir as propostas protocoladas nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Jean Charles Serbeto protocolou projeto que proíbe a nomeação pela administração pública do município, direta e indireta, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas por enquadramento na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Foram protocolados também 43 requerimentos, 150 indicações e 10 moções. Entre essas moções, tem de aplausos ao 3º aniversário do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia de São José do Rio Preto, de Jean Charles Serbeto, e do presidente do Legislativo, Pedro Roberto, de aplausos pelos 90 anos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 22ª subseção de São José do Rio Preto. Bem, todas essas propostas podem ser conferidas em nosso site riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. A Câmara de Rio Preto realizou nesta semana as 17ª e 18ª sessões ordinárias. O veto do prefeito ao reajuste salarial dos vereadores foi um dos destaques da 17ª sessão ordinária. Confira os outros projetos. Na 17ª sessão ordinária de 2022, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 2 projetos de lei, rejeitaram um veto e adiaram outro projeto de lei. O veto rejeitado é o projeto de lei complementar da mesa diretora, que reajusta em 11% o subsídio dos vereadores. Foi aprovado também o projeto de lei do vereador Celso Peixão, em primeira discussão, que obriga a presença de monitores em veículos do transporte escolar do município. Em regime de urgência, quando são analisados a legalidade e o mérito, os vereadores aprovaram um projeto que concede imóvel público à organização social Comunidade Solidariedade. Ainda em primeira discussão, os vereadores aprovaram proposta que reestrutura o Conselho Municipal de Defesa dos Idosos,
que passa a ter 20 integrantes com mandato de 2 anos. Já o projeto que cria novas regras para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, foi adiado a pedido do presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto. No período da tarde, o projeto que cria vagas de estacionamento exclusivas para transporte por aplicativo trouxe diversos motoristas à galeria para acompanhar a votação. A matéria foi aprovada pelo Legislativo. Os vereadores realizaram na tarde da última terça-feira a 18ª sessão ordinária de 2022 e aprovaram em segunda discussão o projeto de lei do vereador licenciado Fábio Marcondes, subscrito pelo vereador Rossini Diniz, que obriga a Prefeitura a implantar espaços exclusivos para embarque e desembarque de passageiros por carros de aplicativos em frente a shoppings, hospitais, terminais de ônibus e aeroporto. A proposta agora segue para sanção ou veto do prefeito. Na sequência, deliberaram sobre o projeto de lei complementar de Jean Charles Serbeto. A medida inclui item no Estatuto dos Servidores Públicos. A proposta aprovada em segundo turno dispensa o servidor público dos dias de trabalho nas situações em que ele for realizar doação não parental de medula e órgãos. O objetivo é que o funcionário possa se ausentar do trabalho para doação sem ser penalizado e sem correr o risco de perder benefícios. Também foi votado e aprovado no mérito o projeto de lei de Bruno Moura, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. Os vereadores analisaram 2 vetos. Ambos barram propostas de autoria de Paulo Paulera. O primeiro veto, total, rejeita a matéria que institui a Política Municipal de Linguagem Simples e Clara nos órgãos da administração direta e indireta e foi rejeitado. O segundo barra 2 emendas de Paulera ao projeto do Executivo que trata da Lei de Zoneamento. As emendas propõem adequações de zoneamento nos bairros Mansor Daúde e Envia do Jardim Tarraf 2 e foi mantido pelos vereadores. O plenário adiou a votação de projeto que constava em certidão de urgência na ordem do dia. A proposta de Jéssica, Coletivas, cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio. A tramitação destas e outras propostas pode ser acompanhada pelo portal da Câmara, www.riopreto.sp.leg.br. O trabalho e colaboração para proteger o meio ambiente foram reconhecidos em cerimônia realizada pela Polícia Ambiental no plenário da Câmara. A Polícia Ambiental realizou cerimônia para a entrega de medalhas do 50º do Policiamento Florestal e láureas de mérito pessoal aos membros da corporação que se destacaram no ano passado. Compuseram a mesa de autoridades o presidente da Câmara, Pedro Roberto, o prefeito Edinho Araújo, o vereador Jean Charles, o vice-prefeito Orlando Bolsoni, o major Alessandro Dalec, o coronel Paulo Augusto Motoca e o coronel Dinael Carlos Martins, comandante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Nós da Polícia Militar buscamos sempre valorizar os nossos policiais militares. Então hoje nós estamos numa atividade de valorização, reconhecimento pelo trabalho dos policiais militares, exerceram durante os últimos anos na região, ajudando a sociedade com a prevenção e preservação do meio ambiente. Foram homenageados com a medalha do 50º do Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado, que reconhece os méritos pessoais e que tenham contribuído de algum modo com o policiamento florestal, o prefeito Edinho Araújo, o capitão Antônio Carlos de Souza Pilon e a PM Kelly Aparecida Matias. Além das láureas de mérito pessoal, teremos também a entrega da medalha do 50º do Policiamento Florestal e de Mananciais, que é a maior comenda da Polícia Ambiental. Entre os agraciados teremos o nosso prefeito, Edinho Araújo, por conta de todo o apoio dispensado ao policiamento ambiental. Eu lembro que no estado de São Paulo temos 5 batalhões de polícia ambiental e São José do Rio Preto, ele cedia um desses batalhões, daí a relevância também da medalha. A Câmara de Rio Preto sediou audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Prefeitos e vereadores da região apresentaram suas reivindicações para serem incluídas no orçamento estadual de 2023. Veja como foi. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou audiência pública sobre o orçamento estadual de 2023. O evento, realizado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi conduzido pelo deputado Dirceu Dalben, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Alesp. Autoridades políticas de Rio Preto e região participaram do encontro. Durante a reunião, foram feitas reivindicações de investimentos em diversos setores. O presidente da Câmara de Rio Preto fez solicitações para a região metropolitana e reforçou o pedido de terceira faixa na rodovia Washington Luiz. Eu tenho dito que tudo que é bom para Rio Preto é bom para
As solicitações coletadas na audiência serão discutidas e organizadas para serem incluídas no orçamento estadual que será executado em 2023. A importância é que nessas visitas não são só as indicações diretas que se transformam em emendas, mas mais importante que tudo isso são políticas públicas que depois são implementadas. Então essas audiências são importantes para que possamos fazer um orçamento mais justo e mais participativo e garantir recursos aonde a população mais precisa, que é ela que sabe aonde o calo está apertando no sapato. E vindo aqui trazendo para nós as suas reivindicações, através do nosso mandato na LESP, nós iremos fazer do orçamento algo que venha ao encontro dos municípios paulistas e das pessoas. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos tirar as dúvidas sobre o programa Destinação Solidária. Nós voltamos já já. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento. É hora do quiz da Câmara Municipal. Quais são os símbolos do município? A. A bandeira e o brasão. B. O hino do município. C. A bandeira, o brasão e o hino. Tempo. Alternativa correta, C. A bandeira, o brasão e o hino são os símbolos sobre a cultura e a história da nossa cidade. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, o Panorama TVC está de volta e agora o assunto é o programa Destinação Solidária. Você sabia que quem declara o imposto de renda pode destinar parte desse imposto devido às entidades que atendem crianças? E para explicar como isso funciona, eu converso com a Fernanda Magossi Arado, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui. E eu já começo te perguntando como que funciona, explica para a gente como funciona o Destinação Solidária. Boa tarde, Diana. Tudo bem, pessoal? Bom, a destinação solidária, acho que o próprio nome já diz, né? Ela não é uma doação, ela é uma destinação. Com parte do dinheiro que você enviaria para o governo federal, ele fica no município em prol das crianças, adolescentes e também, né, em prol dos idosos do município de São José do Rio Preto. Então, você retém esse dinheiro no município para desenvolver algumas ações. Tá. E quem tem dinheiro a restituir, dinheiro a receber do governo, também pode participar e recebe esse valor acrescido? Pode, exatamente isso, Eliana. É sempre um ganho, né? Quem faz a destinação, ela sempre acaba ganhando, tanto pela oferta que ela deixa no município, né, em prol do público-alvo, mas também quem tem dinheiro a restituir é acrescido o valor da restituição. Então, vou dar um exemplo. Se você iria receber R$1.000 de restituição, você destina 200 para a questão dos fundos especiais, para a criança, para o fundo da criança e do adolescente. Você vai restituir 1.200. Tá. E o quanto que é possível destinar? Tem um limite? Quais as porcentagens que são permitidas?
Isso, tem sim. Então, o recurso ele é feito de que forma? Agora, neste momento da destinação solidária, nesse período do imposto de renda, você pode destinar 3%, né, do imposto para a criança e para o adolescente e 3% do imposto para o idoso, tá bom? Então, assim, totalizando 6%, 3 e 3 cada fundo. Pode ser realizada a doação. Tá. Ô, Fernanda, e qual que é o modelo de declaração que pode ser escolhido para participar do Destinação Solidária? Então, Ariana, tem que, obrigatoriamente, a opção tem que ser aquela declaração de ajuste anual do imposto de renda, tá? Antigamente, a gente denominava a declaração completa, né, que antigamente usava esse termo, mas hoje, então, é a declaração de ajuste anual. Neste formato, você consegue efetuar a sua doação para os fundos especiais do município. Então, essa pode falar, me perdoa. Essa destinação, então, tem que ser pensada agora. Para quem já está declarando, já tem que ser feito isso na declaração. Na declaração. O próprio sistema, ele automaticamente, quando você opta pela destinação, ele já dá o percentual que você pode doar para cada fundo e já gera automaticamente o valor, tá? Então, assim, é extremamente seguro, é extremamente confiável o programa, porque ele é feito totalmente de forma automatizada. Tá. E, Fernanda, como é que esse dinheiro chega até as instituições? Como é que essas instituições... Primeiro, como ele chega, né? De que maneira que ele vai chegar lá? E como que são escolhidas essas instituições? Previamente, as instituições que trabalham com criança e adolescente, obrigatoriamente, ela tem que ter inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, hoje, no município de São José do Rio Preto, nós temos 32 instituições que possuem inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estão aptas a receber recurso do Fundo da Criança e do Adolescente. Ok. É feito, o CMDCA, ele faz um edital de chamamento, né, que todo baseado na lei chamada 13019, que é a obrigatoriedade que a gente tem enquanto conselho de dar transparência para tudo isso. Então, é feito um chamamento público, as instituições que tiverem interesse, elas apresentam projetos no período que está aberto esse chamamento público, é feita a avaliação por uma comissão e, se aprovado, é repassado o recurso. Nós temos 12 instituições agora que no mês de abril irão receber recurso vindo do chamamento público da destinação do ano passado. Tá, você me disse que são 32 instituições. A gente está falando de quantas pessoas, Fernanda? Nós estamos falando de um público no município de São José do Rio Preto de 94 mil crianças e adolescentes. Então, essas 32 instituições, né, que estão cadastradas no CMDCA, abrange tudo isso. Essas 12 instituições que vão receber recurso, diretamente, ela atende em torno de 2.500 crianças e adolescentes, diretamente. Tá. E como é que Fernanda, que vocês fiscalizam o uso dessa verba? Esse recurso é fiscalizado por uma comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por um departamento responsável da própria Prefeitura Municipal, porque o ordenador de despesa, né, é um ente da Prefeitura, então também por esse. E nós temos uma parceria com o Observatório Social. O Observatório Social é uma organização de contadores que auxiliam o Conselho e fazem essa fiscalização com o uso do recurso público. Para ilustrar para quem está acompanhando a gente aqui, eu queria que você me falasse de valores. O quanto que vocês arrecadam, né? E o quanto a gente ainda tem potencial para arrecadar. E se vocês têm algum tipo de mecanismo para fazer crescer esse número. Perfeita, né? Muito pertinente a pergunta. Assim. O município, ano passado, ele arrecadou em torno de 1,5 milhão com a destinação solidária. Segundo os contadores, que são os especialistas, o município poderia atingir até 25 milhões nessa captação de recursos, né? Então, imagine o quanto a gente tem a crescer, o quanto poderia aumentar o benefício aí em prol das crianças e dos adolescentes do município. O que a gente tem agora, a gente faz a campanha da destinação nesse período do imposto de renda, mas tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto o Conselho Municipal dos Idosos, né, da pessoa idosa, a gente vem o ano todo conversando aí com o empresariado para fazer essa doação, né? Que a pessoa jurídica aí pode fazer de outra forma, o empresariado pode fazer de outra forma, mas hoje o nosso foco principal são as campanhas e as parcerias com os contadores.
Tá. Fernando, então assim, para a gente terminar e para as pessoas terem a consciência do quanto é importante esse programa, que as entidades fizeram com a verba que já foi aplicada? Que tipo de benefício que traz para essas entidades? Então, são muitos. Em primeiro lugar, né, a gente, depois de passado pelo Conselho, aprovado o projeto, geralmente os projetos são executados em áreas mais vulneráveis do município. Então, garante a essa criança e esse adolescente acesso a atividades de esporte, lazer, cultura. Tivemos até um projeto que foi financiado agora, que os participantes foram competir fora do país, foram competir no exterior, um programa, né, totalmente relacionado a essa questão do incentivo e do empoderamento do jovem, da criança, do adolescente na comunidade. Então, o recurso ele é aplicado como complementariedade de política pública. Então, dando a oferta para essas crianças e para esses adolescentes em serviços voltados às mais diversas áreas, que abrange, né, o crescimento dessa população como um todo. Tá, joia. Então, Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que você desse, então, aí, fizesse mais um incentivo para que as pessoas participem do Destinação Solidária. Perfeito. Pessoal, o que a gente fala é o seguinte, não custa nada ser solidário e efetivamente esse o logo da campanha, né? Deixar o dinheiro no município em prol da população do município de São José do Rio Preto. Então a gente faz aí, tenta sensibilizar a população, é algo super simples mesmo, fazer a destinação. Eu fiz, todo mundo faz, é muito tranquilo. E aí não custa nada ser solidário, não custa nada aí deixar o recurso no nosso município para que a gente possa atender a população riopretense. Muito obrigada, Fernanda. Lembrando, então, que o prazo de entrega da declaração vai até o dia 29 de abril e você tem, então, até dia 29 de abril para fazer a sua declaração e aproveitar, então, e ajudar e destinar essa verba para as entidades aqui de São José do Rio Preto. A Câmara de Rio Preto participa de uma ação ambiental. A sede do Legislativo é ponto de coleta da campanha Óleo do Bem, que recolhe o óleo de cozinha usado. A iniciativa alerta a população sobre a importância do descarte adequado desse produto. Confira os detalhes na reportagem. A Câmara de Rio Preto é ponto de coleta da campanha Óleo do Bem. A iniciativa busca conscientizar a população sobre o descarte correto do óleo de cozinha. Quem participa da ação, entregando 2 litros de óleo usado, recebe em troca 2 barras de sabão ecológico para uso em limpeza doméstica. A campanha ela é abrangente, tanto para os funcionários quanto para as pessoas de fora, né? As pessoas que usam o serviço da Câmara, os vizinhos, as pessoas que moram aqui ao redor, ela podem vir até a Câmara, trazer 2 litros de óleo ou mais dentro de uma garrafa plástica. Então, assim, deixar claro que tem que ser dentro de uma garrafa plástica para não quebrar, não colocar em risco as pessoas. Ela trazendo 2 litros, ela ganha 2 barras de sabão, né? Depois é encaminhado para o Instituto para eles darem, né, o caminho correto. O óleo recolhido é destinado a empresas que usam o item como matéria-prima. O resíduo é transformado em sabão e em outros produtos. A reciclagem do óleo protege o meio ambiente. Isso porque, quando descartado incorretamente em ralos ou no lixo comum, o material contamina água, solo e causa estragos na rede de esgoto. 1 litro de óleo de cozinha pode poluir 25 mil litros de água. É muito importante porque mesmo nos anos de escola, quando a gente estuda educação ambiental, a gente sabe o impacto do descarte incorreto de óleo de cozinha no meio ambiente, poluindo rios, poluindo a vegetação nativa. Então, quando a gente tem uma campanha que traz ao nosso local de trabalho o acesso a esses pontos ecológicos de coleta, facilita tanto a difusão desse conhecimento para as outras pessoas do nosso convívio, quanto a nossa participação. O projeto que ajuda na causa ambiental e o Poder Legislativo podendo colaborar de alguma forma, sendo um ponto de coleta, para a gente é fantástico. Os servidores já têm nesse histórico fazer ações desse tipo, né, e poder abrir para toda a população, eu acho que é muito importante. Então, se você mora perto da Câmara, já sabe que tem um ponto de coleta de óleo próximo da sua casa. Lanchonetes e restaurantes do centro também podem fazer a entrega de óleo no posto instalado aqui no Legislativo. Como vimos na reportagem, participar é simples. Depois do uso, espere o óleo esfriar,
Armazene uma garrafa PET e faça a sua entrega. Para quem não sabe onde fica o prédio da Câmara, nós estamos na Rua Silva Jardim, número 3357, esquina com a Avenida Alberto Andaló, no centro de Rio Preto. Empresas que dão apoio financeiro ao Hospital de Base foram homenageadas nesse mês. Opa, nós erramos, desculpa. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos no próximo bloco com entrevista sobre medula óssea. Não saia daí. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar. Tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer o embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e que todos que voltem com segurança para suas residências. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Olá, o Panorama TVC está de volta. E nesta semana foi aprovado aqui na Câmara de Rio Preto um projeto de lei que garante aos servidores públicos licença em caso de doação de órgãos e medula óssea. É mais uma conquista para essa causa tão importante, defendida há anos pelo capitão Anderson Ferreira Nunes, e é com ele que a gente conversa agora. Capitão, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a importância da aprovação de leis e a promoção de campanhas para a doação de medula óssea. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, assim, Ariana, são muitas barreiras, né, que esses pacientes que estão passando por essa batalha pela vida enfrentam, né? A primeira batalha é quando você descobre a doença, a enfermidade, né? Sempre quando a gente ouve falar em câncer, né, antigamente se ouvia falar em câncer era como se fosse sinônimo de morte. E hoje não é bem assim, né? Hoje a gente tem muitas saídas, muitos medicamentos, né, que pode prolongar e até curar o paciente. Então, quando você recebe a primeira notícia da enfermidade, não é fácil. E aí, quando a quimioterapia não é eficiente, você depende de um transplante de medula óssea, né? E para ter o transplante, você precisa encontrar um doador compatível, que hoje, entre brasileiros, é de 1 para 100 mil de se encontrar um doador compatível. Entre um brasileiro e alguém fora do nosso país, a probabilidade é de 1 milhão. E aí o paciente e a família começa já a verificar um drama muito grande, né, nessa batalha. E aí, a outra barreira, né, é o seguinte, hoje a gente ouve se falar muito pouco sobre cadastro e doação de medula óssea. Você não vê o governo federal e outros governos falarem a respeito disso, né? Você não vê propaganda na televisão. E hoje, na verdade,
essa matéria na área de saúde é uma especialidade. Então, é comum de profissionais de saúde não terem conhecimento a respeito disso, entendeu? Então, o paciente encontra a descoberta da doença, depois ele vê a dificuldade de se achar um doador compatível, ele vê que não tem uma divulgação, um esclarecimento a respeito dos mitos e mentiras sobre o cadastro de doação de medula óssea. E além disso, ainda existe a outra possibilidade. Quando você encontra, Liana, um doador compatível hoje, essa pessoa, às vezes, não atualizou seus dados no sistema e ela não é encontrada. E aí a gente acaba, no meio disso, ainda encontrando outros entraves, né? Que foi o caso desse projeto de lei apresentado pelo Coronel Jean. E eu gostaria muito de agradecer o Coronel por estar apresentando esse projeto. Né? Ao vereador Pedro Roberto, aí presidente da Câmara, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores que participaram da sessão, né, pelo carinho que eles tiveram com o tema. E é assim, em resumo, esse é o Brasil que a gente espera, né, de políticos realmente enganjados em causas sociais e necessárias. Então, Ariana, como eu estava te dizendo, é o seguinte, a gente falou sobre várias barreiras, né, e aí a gente acaba, com o tempo, você ainda acaba achando outras barreiras que você não sabia que existia. Uma delas foi que nós tivemos um funcionário público que ele foi doar medula e quando ele retornou, esse afastamento dele não havia um embasamento legal, não havia um embasamento legal para ser reconhecido esse afastamento, né? Então foi considerado como falta. E aí a gente viu sim que a gente precisava, não só em âmbito municipal, mas em âmbito federal, alterar isso, né? Porque a gente não pode admitir que na verdade um anjo, um herói seja punido, né? E dentro do projeto, o que a gente embasou foi justamente isso. Porque veja só, Ariana, você vai doar medula para uma pessoa que você, na verdade, só para esclarecer, né? Esse projeto refere-se a doador não parental, tá? Não parental. Então, o que acontece? Você vai doar medula para uma pessoa que você não conhece. Você só vai conhecer essa pessoa daqui, se tudo der certo, depois de 18 meses. Você não recebe nada por isso, né? Então, a gente entendeu, e graças a Deus os legisladores também entenderam, que, na verdade, essa doação de medula, na verdade, pode ser considerada como serviço público, né? Similar ao que já na legislação já é previsto, né? Então, você tem previsto lá férias, você tem previsto licenças, e inclusive existe até a previsão legal lá para quem, por exemplo, participa de jogos desportivos pela prefeitura, entendeu? Então, nada mais justo que a gente colocar esse tema de discussão e romper essa barreira, né? Romper essa barreira. Então, a gente fica feliz pela aprovação, né? E agora a gente vai brigar em âmbito federal para ver se isso também a gente consegue alterar em âmbito federal. O senhor trabalha nessa causa desde 2012, quando enfrentou uma luta pessoal contra a leucemia. Desde então, essa questão do cadastro dos doadores virou sua causa, né? A gente já relaciona. São 10 anos, quase 10 anos desde então. Quais são as principais conquistas, capitão? E o que mudou de lá para cá? Assim, né? Na verdade, 2012 foi meu diagnóstico, né? Foi aí que eu comecei a conhecer esse mundo, né? E durante o período de tratamento, Ariane, eu não esqueço até hoje, né? Na minha segunda quimioterapia, eu dividi poltrona com uma menininha do lado, fazendo quimioterapia, carequinha, devia ter 9 anos na época, a idade do meu filho, né? Então, durante esse período de tratamento, eu acompanhei muito sofrimento de muitos pacientes, familiares, e eu não podia ver tudo isso, receber uma bênção de Deus com a cura e ficar parado sem fazer nada, né? Então, assim, a gente acredita que na época, assim, o ganho, né, que a gente teve a partir daí. Primeiro que a gente começou a esclarecer a população, e a população começou a perder o mito, entender como que, na verdade, uma doação de medula óssea, né? Porque a maioria das pessoas, sempre quando você fala em cadastro de doação de medula, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vão te enfiar uma agulha na medula espinhal, né?
Isso não é verdade, né? Isso aí, na verdade, as pessoas confundem a medula espinhal, que é do sistema nervoso, e não tem nada a ver com medula óssea. O que é medula óssea? É um líquido gelatinoso presente no interior dos ossos, principalmente na região da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do nosso sangue. E as pessoas desconhecem, inclusive, que hoje você pode doar medula pela veia do braço, como se fosse uma doação de plaquetas. Então, assim, a gente tinha, com esses mitos, um dado estatístico, a gente tinha na época, quando a gente começou a campanha, o Hemocentro fazia 2.400 cadastros por ano. Então, nos últimos anos, a gente fazia 12 mil, eram processados 12 mil por ano, mas a gente fazia em média 16, 17 mil cadastros. Então, você vê assim, que o brasileiro é um povo abençoado que gosta de ajudar. Na verdade, ele só precisa de esclarecimento, só isso. E além disso, a gente está numa batalha aí, desde 2015, que foi uma outra barreira que eu acabei encontrando, né? Justamente essa barreira da atualização de dados. Então, a pessoa vai, faz o cadastro, né? E a única forma que o Redome, lá que é a central de banco de dados, lá no Rio de Janeiro, tem para localizar essa pessoa, é aquele cadastro que foi feito quando o doador fez o seu cadastro. Então, a maioria, 5, 6, 7, 8 anos atrás. E aí eu te pergunto, será que essa pessoa, 5, 6, 7 anos atrás, quantas vezes que ele deve ter mudado de telefone e endereço? Então, o que aconteceu? A gente acompanhava um adolescente de Mirassol, chamado Christian Damasceno, e eu fui surpreendido com uma matéria que mencionava que a Christian tinha 5 doadores compatíveis. E que esses 5 não estavam sendo localizados, porque eles tinham mudado de telefone e endereço e não haviam atualizado seu cadastro. E a partir de então, eu liguei no Hemocentro desesperado. Falei, não, me passa o nome dessas pessoas, que a polícia não vai atrás de ninguém, mas a gente tem banco de dados de ocorrência, CNH. Então, para a gente localizar é muito mais simples. Então, o que eles me disseram? Falou assim, capitão, não funciona bem assim. Na verdade, essa informação é informação sigilosa. Quando o Redome encontra lá um doador, um paciente compatível, eles verificam onde foi colhido aquela amostra daquele cadastrado. Em Rio Preto, então, envia esse nome para lá para ser localizado. Eles me disseram o seguinte, e da Christian, a gente não sabe para qual Hemocentro foi, e nem o Hemocentro que recebe sabe para quem que essa pessoa vai doar. Só o Redome que tem essa informação e a sigilosa eles não vão passar. E aí eu entendi como funcionava o sistema. E aí eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, todos os nomes que vierem para ser localizados aqui para Rio Preto, você nunca mais vai me devolver para o Redome, constando como não localizados. Você vai me passar esses nomes, eu vou conseguir o telefone, vou devolver para vocês e vocês vão entrar em contato com esse cadastrado compatível, simplesmente para fazer só uma pergunta. Você quer achar uma pessoa compatível com você? Você quer continuar no processo de doação? E aí que eu fui surpreendido, Ariane, que eu comecei a achar 5, 6 pessoas por semana aqui em Rio Preto. E aí não significa que essas pessoas vão doar, tá? O cadastro feito antes de junho do ano passado, o primeiro cadastro é colhido 4 ml de sangue da veia do braço, e essa amostrinha de sangue vai para o laboratório do Hemocentro, e lá eles vão fazer teu mapeamento genético, extrair teu DNA. Só que antes de junho do ano passado, a primeira amostra, eles faziam um DNA parcial. E aí, quando esse DNA parcial era compatível, aí sim eles chamavam o cadastrado de novo, colhiam uma nova amostra de 4 ml de sangue, e aí eles faziam um mapeamento genético minucioso, para ver grau de compatibilidade, se era possível para transplante ou não. Então, assim, essas pessoas que eu estava localizando, a gente chamava de primeira fase. Não significa que eles vão doar. Mas, se você não achar o de primeira fase, você não vai encontrar o de segunda, que é o preparado para transplante nunca. E aí eu imaginei assim, peraí, se eu estou achando 5, 6 pessoas por semana aqui em Rio Preto, imagina no Brasil inteiro. Quantas pessoas não estão perdendo seus anjos por causa do número do telefone? Então, assim, a gente não pode admitir, Ariane, que em pleno século XXI, era da informação, que a gente perca vidas
né, tendo 5 oportunidades de salvá-los, né? A Krishna, por exemplo, ela tinha 5 doadores compatíveis e ela acabou falecendo porque não foram localizados. Então, eu fiz um projeto de lei, o saudoso Major Olímpio, quando deputado, ele apresentou esse projeto em 2015, esse projeto passou pela Câmara, hoje está no Senado, chegou no Senado em 2019, a gente já está em 2022, né? O governo não vai gastar nada com isso, com esse projeto, já tem tudo, é simplesmente ter essa aprovação, isso vai dar ferramentas para o Redome, lá no Rio de Janeiro, localizar essas pessoas, porque eles vão ter acesso ao banco de dados apenas de localização dessas pessoas. E esse projeto está parado. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue que esse projeto seja colocado em pauta para votação, né? Porque, assim, segundo matéria feita pelo Jornal Nacional, 40% dos cadastrados hoje no Brasil estão com os dados desatualizados. Nós somos 5,5 milhões de cadastrados. Então, a gente vai ter mais ou menos, se aprovar essa lei, a gente vai recuperar para o banco de dados que estão perdidos hoje, aproximadamente uns 2,2 milhões cadastrados. Né? Então, isso eu acho que vai ajudar muita gente que está nessa batalha diária. Anderson, no projeto que foi aprovado nessa última terça-feira, além da menção da questão da medula óssea, foi falado da doação de órgãos. Então, como já acaba trazendo outra campanha para você, e qual que é a importância, então, também de conscientizar as pessoas nesse sentido da doação de órgãos, além da medula óssea? Nossa, Ana, obrigado por tocar no assunto, que é um tema muito importante. Inclusive, hoje eu estou fazendo, a gente iniciou duas semanas de conscientização na Unirp. A gente vai fazer o cadastro de medula, o Hemocentro vai estar lá na semana dos dias 5, 6 e 7 de abril, agora fazendo o cadastro lá. Inclusive, ontem eu estava conversando com o pessoal de enfermagem justamente sobre doação de órgãos. Porque, assim, eu acompanhei uma matéria, eu até auxiliei numa parte da matéria, com a Josiane do Diário da Região. Ela fez uma matéria onde ela menciona dados do Sistema Nacional de Transplantes. E aí ela me deu um dado que eu achei muito alarmante. De 7.933 potenciais doadores de órgãos que faleceram, apenas 2.033 foram autorizados por suas famílias. Então, a gente precisa trazer à tona essa discussão. Porque, assim, a gente entende que uma pessoa, no momento que ela perde o ente querido, é difícil dela tomar uma decisão coerente para aquele momento, porque ela está envolvida de emoção. Então, o que a gente precisa? Falar sobre o tema antes, para essa pessoa se preparar para quando chegar esse momento, que a gente nunca quer que chegue, mas infelizmente às vezes acontece, essa pessoa esteja uma condição mais racional de fazer essa doação. Né? Eu já passei por isso também. Né? Em 2003, eu tive um filho que com apenas 6 dias de vida, ele acabou perdendo todo o intestino, deu uma torção chamada de volvo intestinal. Essa torção interrompeu a circulação do órgão, ele perdeu 95%. E aí, Ariana, você imagina um bebezinho de 6 dias, tem que passar com uma cirurgia de retirada do órgão do intestino, e a alimentação dele, e todo o medicamento, todo feito pela veia. Imagina um vaso sanguíneo de uma criança de 6 dias de vida. Aí o nome dele era Arthur, a gente conseguiu levá-lo até o 7º mês. No 7º mês, na época, ele alcançou idade e peso para poder fazer o transplante. Mas na época a gente foi surpreendido por uma negativa do ministro da Saúde na época. Porque o transplante de intestino no Brasil não era autorizado. E ele disse que não ia autorizar em nota que a imprensa mandou para ele daqui para lá. Em resposta, ele deu ele deu a notícia que ele não ia autorizar. E aí o pessoal veio conversar comigo da imprensa e me perguntaram o que eu achava. E eu simplesmente respondi o seguinte: eu entendo um pouquinho só de lei. Eu sei que na nossa Constituição existe previsão de pena de morte, mas só em caso de guerra. Eu falei, nosso país não está em guerra e nosso ministro da Saúde está decretando pena de morte para o meu filho, se a única chance que ele tem de sobreviver é fazendo esse transplante.
E na época ele autorizou o transplante, inclusive credenciou o hospital de base aqui a estar fazendo o transplante. E 4 meses depois, apareceu um órgão de uma criança, a gente ficou sabendo pelo setor de captação, só que infelizmente na época a família não autorizou essa doação. Né? Como eu te disse, a gente entende porque é um drama você perder um filho, você nunca espera que você vai enterrar um filho, né? Ao contrário, a gente sempre espera. E aquilo que eu te falei, a pessoa, racionalmente, ela não vai conseguir tomar uma decisão coerente. Por isso que a gente precisa falar antes sobre o assunto, para desmistificar isso daí, para a pessoa ter condições racionais, nesse momento, né, aceitar essa doação, né, Adriane? Porque assim, você vai poder livrar uma pessoa de uma hemodiálise. Será que a pessoa consegue se colocar no lugar de quem está fazendo hemodiálise? A dificuldade que é. Eu fui fazer visita no Hospital do Coração, do Hospital da Criança aqui de Rio Preto, com o doutor Ulisses lá. Ariana, tinha cerca de 30 leitos com bebezinhos. Né? Tinha um menininho lá, que graças a Deus ele conseguiu a doação, e ele tinha alguns meses de vida. Ele não conseguia. Isso assim, isso era incerto, esses meses, 1 ou 2 meses ainda era incerto. Graças a Deus ele conseguiu. Né? E Deus abençoe essa família que autorizou essa doação, né? Porque, assim, de forma sã, sem estar passando por nada, né? A gente não consegue analisar e entender que uma pessoa prefere enterrar um órgão, né? Do que livrar uma pessoa de uma prisão de saúde, vamos dizer assim, uma prisão de saúde, porque a pessoa não tem quase vida, né? Tem que frequentar uma sessão de hemodiálise, não tem coração, existe um risco muito grande de se afastar do hospital. Então, assim, além desse tema da doação de medulas, a gente vai conseguir um tempinho, sim, para a gente estar podendo encaixar essa nova temática, né, de doação de órgãos, para ver se a gente consegue mudar essa realidade, né? Papel de formiguinha, mas a gente vai fazer a nossa parte. Inclusive, eu havia falado com o pessoal da enfermagem, da Unirp ontem, pela manhã, e quando foi de noite, após uma palestra numa sala de aula, um aluno me procurou depois da palestra. Ele falou assim, você faz essa parte de doação de medula, divulgação, será que você não podia fazer de doação de órgãos? Eu falei, nossa, que coisa. Eu falei, eu acabei de falar com o pessoal de enfermagem que a gente está querendo reavivar esse tema, né? Ele falou assim, porque eu tenho uma priminha de 5 anos, ela teve um câncer no rim e ela está dependendo de um transplante. E já apareceu um órgão para ela, só que a gente ficou sabendo que a família não doou. Então, assim, é triste, né? Então a gente tem que tentar mudar essa realidade, né? E aí a gente vai sentar com outras pessoas, com o pessoal da captação de órgãos, e a gente vai ter que tomar um direcionamento para ver que rumo que a gente vai seguir. Né? Eu até comentei com o pessoal que, assim, às vezes hoje vídeos curtos conseguem emocionar e conseguem mudar, né? E eu assisti um vídeo que mexeu muito comigo. Não sei se você acabou vendo esse vídeo, né? Rodou muito aí nas redes sociais, de um pai que ele autorizou a doação dos órgãos da filha, né? Porque, inclusive, em vida, ela falou para ele que se acontecesse alguma coisa com ela, que ela gostaria, sim, de ajudar outras pessoas, e levar esse pai, sem ele saber, numa corrida. E no momento da corrida, ele ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, parou um corredor próximo a ele, pegaram o estetoscópio para ele ouvir o coração desse corredor, e aí eles revelaram para ele que, na verdade, ele estava escutando o coração da filha lá. E aí, desculpa a emoção, e aí todo mundo que estava do lado acabou se emocionando, né? Então, assim, é isso que a gente espera, né? A gente passou por uma pandemia difícil, e a gente gostaria muito que as pessoas, por terem vivido esse momento de ficar preso dentro de casa, de usar máscara, que elas se coloquem um pouquinho no lugar dessas pessoas que estão nesse sofrimento. Né? Então, assim, é isso que a gente quer. Na medula óssea, você vai doar uma parte em vida, né, que não vai fazer falta, que daqui de 10 a 14 dias o teu organismo já recuperou o que foi doado. Né? E no caso de um falecimento, quer dizer, eu acho que é preferível você livrar uma pessoa do que você enterrar aquele órgão, né?
Tá joia, então. Muito obrigada, capitão, pela sua entrevista. Muito obrigada por essa doação de tempo e de energia numa campanha tão importante que é essa de doação de medula óssea e também de doação de órgão. Reforçando, então, tudo que o capitão falou com a gente aqui, quem quiser fazer o cadastro de doação de medula óssea ou só atualizar o seu cadastro que já está feito lá no Hemocentro. O Hemocentro de São José do Rio Preto fica na Avenida Jamil Feres Kifuri, número 80. O telefone é 17-3201-5055. Eu agradeço, então, o capitão. E nós seguimos aqui. E, por favor, atualize o seu cadastro, porque isso pode salvar a vida de alguém. Empresas que dão apoio financeiro ao Hospital de Base foram homenageadas neste mês. A ação foi realizada durante o evento promovido pela Funfarm e a Fundação Mantenedora do Hospital. Confira. A Funfarm, fundação que administra o complexo formado pelo Hospital de Base, Hospital da Criança e a unidade local do Instituto Luci Montoro, realizou o evento Empresas Parceiras do Bem. A ação homenageou 80 grupos empresariais que investiram 134 milhões de reais no complexo hospitalar nos últimos 5 anos. Foi anunciada também a aplicação de mais 20 milhões de reais em ações futuras. O diretor executivo da Funfarm explica que o apoio privado ajuda a manter uma estrutura de atendimento que é destaque nacional. Esse complexo todo hoje se tornou o segundo centro de atendimento público diz, do SUS, porque não é público no pagamento, na ajuda. Então, do país. Só o HC de São Paulo hoje tem uma estrutura maior do atendimento do SUS do que nós. Médicos que participaram do evento ressaltaram a importância do apoio e agradeceram a colaboração da sociedade. E ver renascer vida, onde não existia nada, não existe nada mais poderoso e gratificante do que isso. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Na verdade, o que nós estamos fazendo é ajudando as pessoas e salvando vidas. O complexo médico da Funfarm é referência na atenção ao paciente adulto e também no setor pediátrico. O nosso serviço de cirurgia cardíaca pediátrica, a Cardioped Brasil, é um orgulho para o nosso complexo. Acaba de atingir a extraordinária marca de quase 5 mil crianças operadas e continua num crescimento vertiginoso. Os números das instituições, os resultados e os relatos dos atendimentos emocionaram equipes e pacientes. A diretora do Instituto de Reabilitação do Luci Montoro afirma que o trabalho realizado promove saúde e cidadania. É transformar aquele paciente que sai da porta dos hospitais e entra no nosso centro de reabilitação em cidadão de direitos, que é o que eles são, depois que eles saem do nosso serviço. E nessa semana também foi aprovado o projeto que altera a lei sobre estacionamento dos carros por aplicativo em frente a shoppings, hospitais, terminais de ônibus e aeroportos. Representantes dos motoristas que exploram esse serviço se reuniram com o presidente do Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Pedro Roberto, recebeu integrantes do grupo Uber Rio Preto Oficial. Os motoristas entregaram um abaixo-assinado com 700 assinaturas. A reivindicação deles é sobre áreas de embarque e desembarque. Essas áreas de embarque e desembarque é de embarque e desembarque rápido, é deixar passageiro, tirar passageiro, buscar passageiro. Tá? De forma rápida, nada de tolerância de 15 minutos. Nós não queremos pontos fixos, nós queremos áreas de embarque e desembarque. Essas áreas não necessariamente elas precisam ser exclusivas para motoristas de aplicativo. Elas servem também para o motorista comum, que o motorista comum também tem essa dificuldade em diversas regiões da cidade. A proposta sobre estacionamento dos carros que oferecem serviço de transporte por aplicativo em frente aos shoppings, hospitais, terminais de ônibus e aeroporto está sendo discutida no projeto de lei 313 de 2022 do vereador Fábio Marcondes, subscrito por Rossini Diniz, e foi aprovada durante a 18ª sessão ordinária. O projeto segue agora para análise e aprovação ou não da Prefeitura. Conversamos um pouco mais sobre o projeto, sobre as perspectivas, né? Caso o prefeito vete, o prefeito pode vetar parte do projeto. Conversamos um pouco sobre isso, a ideia é ajudá-los, porque são mais de 2.000 em Rio Preto, são pessoas que trabalham aí ou para complementar a renda ou até para
ou que não tem um trabalho, muitas vezes a pessoa não tem o que fazer, vai trabalhar com aplicativo, isso é muito importante. Primeiro, parabenizar o pessoal que se dispõe a trabalhar desta forma, né? Então, acho que o município tem que criar condições para que eles trabalhem com maior segurança. O que eles querem é só ter um local, né, para poder deixar o cliente ou pegar o cliente. Então, eu não vejo que é muito, né, assim, importante o município atender essa demanda dos trabalhadores e trabalhadoras. As máscaras estão liberadas em espaços públicos e fechados, com algumas exceções. Mas, seguindo recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Secretaria de Saúde alerta para alguns cuidados que ainda devem ser tomados para evitar a transmissão do Covid-19. As máscaras estão liberadas na maioria dos ambientes abertos e fechados dos municípios do estado de São Paulo. Ainda assim, muitos riopretenses continuam utilizando a proteção em locais com maior aglomeração. E é justamente essa a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira, que divulgaram comunicados nesta semana, atualizando as informações sobre o uso de máscaras. As entidades orientam que todas as pessoas continuem usando máscaras em locais fechados onde haja grande número de pessoas, como supermercados, lotéricas e órgãos públicos. Também recomendam que o equipamento de proteção seja usado por pessoas que tenham sintomas da Covid-19 ou que não estejam com a vacinação completa, além de imunossuprimidos, idosos com mais de 70 anos ou mulheres grávidas. São José do Rio Preto segue o decreto do Estado de São Paulo, que obriga o uso das máscaras em locais com atendimento na área da saúde, como hospitais, clínicas e postos de saúde, inclusive nas farmácias. Ainda de acordo com o decreto, os usuários do transporte público também são obrigados a utilizar máscara quando estiverem dentro dos veículos. A utilização nas dependências do terminal urbano e rodoviária é opcional. A gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Andréa Negri, explica a importância de se manter a máscara em locais onde haja aglomeração de pessoas. A Secretaria de Saúde está seguindo a recomendação do Estado de São Paulo, bem como também o decreto nosso que foi publicado, principalmente os locais que não estavam inclusos, explícitos no decreto do Estado, como asilos, né, locais, casas de repouso, onde tem pessoas que têm maior risco, sim, e ainda tem um cuidado de saúde, precisa utilizar a máscara. Nas drogarias, que é um serviço de atendimento à saúde, né, deixamos bem claros essas situações. Agora, com relação à recomendação da Sociedade Brasileira, né, de Infectologia, que ela leva muito a questão do bom senso para as pessoas fazerem o autocuidado. Então, se eu tenho uma pessoa que eu convivo, que ela tem uma comorbidade, ou mesmo eu sou essa pessoa, eu tenho alguma doença crônica, alguma imunossupressão, um idoso com idade muito avançada, essas pessoas, elas precisam manter, né? Seria recomendado que elas mantivessem o uso da máscara para uma proteção maior, além da vacinação, manter a vacinação em dia. Os órgãos de saúde reforçam que, mesmo com a redução de casos nas últimas semanas, alguns cuidados com a Covid-19 devem ser mantidos, principalmente quando há contato com pessoas dos grupos que apresentam mais risco para desenvolver as formas graves da doença. Apesar da redução importante do número de casos leves que nós tivemos e até agora iniciando a redução das internações, é importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, o vírus está circulando e existe sim o risco da transmissão e também da pessoa que não se vacinou ter um risco maior para a gravidade, como a internação e o óbito. Ainda sobre a pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os números de casos de Covid-19 em Rio Preto. Na última semana, foram confirmados 125 novos casos e 9 mortes. Nesta semana, 97 pacientes com teste positivo para a Covid estão internados. 41 desses pacientes estão em UTI. Pensando na população com maior risco para desenvolver os casos graves da doença, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos. O reforço é para quem recebeu a 3ª dose há mais de 4 meses. Essas vacinas estão disponíveis para aplicação no complexo da Swift e unidade de saúde de segunda a sexta-feira. E neste mês, a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou 2 mortes provocadas por dengue grave. Um homem de 39 anos e uma mulher de 50 anos, ambos moradores da cidade.
Neste ano, a cidade já registra 1.093 casos da doença. Esse número considera a soma de ocorrências nos meses de janeiro e fevereiro. E agora o Panorama TVC fala de oportunidade no mercado de trabalho, com vagas no balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 600 vagas de trabalho nesta semana. Os destaques são 73 vagas para atendente, 54 vagas para operador de telemarketing, 50 vagas para vendedor, 49 vagas para consultor de vendas e 47 oportunidades de estágio. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E nesta sexta-feira, dia 25 de março, o Balcão de Empregos está com unidade itinerante na Praça Dom José Marcondes. Além do cadastramento de trabalhadores, o Balcão itinerante oferece impressão gratuita de currículos e oficinas sobre como os candidatos devem se portar em processos seletivos. No dia 30, na quarta-feira, o Balcão itinerante atende no CRAS do Solo Sagrado e volta para a Praça Dom José Marcondes na quinta-feira, dia 31. O atendimento é sempre das 9h30 da manhã até às 16 horas. Mais informações estão disponíveis no site riopreto.sp.gov.br/Balcão de Empregos. Balcão Empregos. Essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube e estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. E nós estamos também no Instagram. Acompanhem as nossas postagens. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes.